Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, graça e paz. Amados, uma mensagem de Páscoa, mensagem simples e poderosa como sempre. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14. O Verbo se fez carne. O Verbo, o Filho de Deus, eternamente o Filho de Deus, aquele que é um com o Pai, aquele que é o próprio Deus, e se tornou o nosso Pai. Habitou entre nós, prova de amor, desceu para nos buscar. O testemunho está aí, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito, porque Ele é o Eterno, Ele é Deus, Ele veio cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, principalmente nós conhecemos, que é o amor de Deus, que nos busca de graça e pela graça. É o amor de Deus que não tem nada diferente do verdadeiro amor puro, santo, separado. Enquanto o homem professa diversas formas de amor e coloca um título em cima dizendo que tudo é amor, nós conhecemos que o amor tem que ser igual ao verdadeiro amor. O amor tem que ser o caminho, a verdade e a vida. Existe uma verdade, existe um Senhor e Ele é a fonte de tudo. Ele não precisa de nada. É por isso que Ele vem cheio de graça. Graça significa amor, porque a essência de Deus é amor, mas nós sabemos, nós estamos na dispensação da graça, nós estamos dentro de um tempo em que o Senhor Deus enviou o próprio Filho para nos salvar. Isto significa que Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, ou seja, o Deus que não precisa de nada, não veio cobrando nada de nós, absolutamente nada. Essa é a parte difícil que até nós cristãos, muitas vezes, não compreendemos. O Senhor Deus não cobrou nada de nós, pelo contrário, Ele não precisa de nada. Ele enviou o próprio Filho para nos salvar, mas esta mensagem não é uma mensagem herética. Não é uma mensagem que diz, olha, pode tudo. Nós cristãos, eu falo de boca cheia, principalmente para aqueles que olham e viram as vezes em que eu pequei, em que eu errei, e falo de boca cheia, eu sou cristão. Por quê? Nós cristãos não mudamos a palavra do Senhor Deus. Muitas pessoas querem se achegar ao Senhor Deus, têm ciúmes, têm vontade, mas não vão passar pela morte, vão direto para o lago de fogo. Ah, mas isso não é uma mensagem de Páscoa, pregador? Pois é. Se entre os irmãos fica um sentimento assim, né? Já falei de lago de fogo no início, imagine entre os ímpios. E é justamente entre os falsos cristãos que está essa coisa de prosperidade, essa coisa de querer mudar a palavra, essa coisa de querer adaptar a palavra ao homem. E para começar, o pensamento tem que ser o contrário. Não é Deus quem se adapta ao homem, é o homem quem se adapta a Deus. Só que nós vamos mais fundo, irmãos. Não é uma questão de se adaptar a Deus, nós sabemos. Que parte tem o bem com o mal? Não tem. O Senhor Deus é santo, significa o que? Puro, imaculado. Que parte tem a luz com as trevas, a Bíblia nos ensina? Não tem parte nenhuma. E todas as coisas o Senhor Deus explica. Aquelas coisas que parecem confusas para quem está distante, mas para quem se aproxima, o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, esta não é uma mensagem herética. Em primeiro lugar, a parte mais difícil para alguns entenderem, mas essa é a boa notícia, que Cristo veio sem cobrar nada. Ué, pregador, mas não tem os mandamentos, não tem as exigências? Tem, mas ele veio sem cobrar nada. Como entender isso? Ele é Deus, ele não precisa de nada. Aí não entendi, eu explico. Sem cobrar
absolutamente nada, nada. Tanto é que começa assim: o Senhor Deus envia o próprio Filho para nos salvar, e o Filho, que é Deus, o próprio Deus entrou num corpo de carne. Por algum tempo ele deixou a sua glória, deixou. Por glória nós entendemos aquilo que é muito mais do que conforto, é plenitude, é o poder absoluto. Deixou para sofrer como um homem, caminhando lado a lado com o homem, trazendo a sua palavra, mostrando que o Senhor Deus não se esconde, não é covarde. E até hoje muitos pensam que esse Deus não existe. E esse Deus é galardoador daqueles que o buscam. Irmão, irmã, se tu não recebes mensagem direta do nosso Pai, clame, conforme diz em Jeremias 33, versículo 3. Clame, peça para o Senhor, peça: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Tu és o meu Pai. Eu sou pó. Eu erro muito, eu peco muito. Eu quero sentir a tua presença. Confesse o que está acontecendo contigo. Várias vezes em que eu errei, eu disse para o Senhor: eu errei, eu peco. Muitas vezes eu gostei do pecado. Então, Senhor, eu sei que Tu és o Senhor, Tu és santo, Tu estás separado do pecado. Eu estou na lama como um porco, refucilando, buscando as coisas tão pequenas como se eu fosse um porco. E Tu me ofereceste a vida eterna. E eu já sei que eu já tenho a vida eterna porque eu aceitei o Teu Filho, Jesus. Ele é a minha Páscoa. Ele me fez passar direto pela morte. Eu estou salvo. Eu tenho a plena certeza disso, meu Deus. Se eu não soubesse que Tu és o meu Pai, eu não viria a Ti com tanta liberdade, com tanta alegria, e Te dizendo a verdade, porque Tu já sabes, meu Deus, Tu já sabes. Então, Senhor, eu errei, mas se eu errei é porque eu gostei daquilo. Então, meu Pai, ensina-me. Tu és santo, Tu estás separado do pecado, eu ainda não. Ensina-me com Teu poder, com o Teu Espírito. A Tua palavra diz que o Teu Espírito está pronto e a minha carne está fraca. Eu tenho errado muito, meu Senhor, eu confesso, mas Tu és o Senhor. Então eu venho a Ti, meu Pai, porque eu sei que a obra que Tu começaste em mim, Tu, o grande oleiro, Tu irás terminar. Então, amados, nós, os verdadeiros cristãos, podemos falar de boca cheia, porque nós estamos admitindo, confessando que nós não podemos nada, que nós muitas vezes pecamos, que nós ofendemos ao Criador mesmo sem saber, nós entristecemos o Espírito Santo. Mas aquele que clama, aquele que pede, eu gosto muito de lembrar na Bíblia Sagrada, vocês olharem as personagens que pecaram, pessoas importantes, depois clamaram e o Senhor Deus perdoa. O Senhor Deus não somente perdoa, como transforma no tempo de Cristo. Porque perdoar por perdoar e tá bom, vai, não é assim. É transformação. É para isso que o Senhor Jesus veio de cima, isso é Páscoa. Para que nós que estávamos indo para a morte, agora possamos adentrar o reino dos céus. Mas como eu disse para vocês, o Senhor Deus não cobrou nada de nós. Isso é difícil, né? Porque imaginem a figura de um pai e de um filho. Dos pais e de seus filhos, uma mãe e filhos, filha. Um pai e seu filho, o que a gente entende? Ele não cobra nada daquela criancinha. Cobra sim, ele ensina. Ele exige que a criança ande nos trilhos. Ele dá sermão, ele muitas vezes corrige, até coloca de castigo, até castiga, até corta a mesada, ou até fala duro com aquela criança. Mantém a criança no trilho até que ela entenda, opa, aí é que está. Até que a criança entenda que o pai não cobra nada. Quanto mais nós entendermos isso, irmãos, mais o amor de Cristo entra em nós. E eu não falo como mestre para vocês, porque mestre é somente o Senhor Jesus. Eu falo como mensagem do Espírito Santo, que nos ilumina, que nos orienta. É por isso que nós oramos e pedimos: Senhor, coloca a Tua palavra para nós. Então uma criança, ela não pensa muito, mas ela nasceu. Ela recém iniciou a vida dela. Ela não sabe andar, ela vai engatinhando.
Depois que ela aprende a andar, ela tem que aprender a andar também na vida, em várias coisas. E quando a gente olha uma criança, nós olhamos que bonitinho caiu, que bonitinho se lambuzou, não é? Que bonitinho quebrou um copo. Aí a criança vai crescendo e o que bonitinho vai sumindo. O quebrou um copo já fala com educação, olha, toma cuidado, não entra correndo aqui. Aí depois que vira uma irmã, já acabou, bonitinho, acabou a educação. O homem é assim, né? Ele vai perdendo o amor, vai perdendo a forma de tratar, de reconhecer o outro como uma pessoa. Aí já grita, ó, quebrou um copo, ó, esse copo custou caro, olha, não sei o que, até que algumas famílias chegam ao ponto em que diz, olha, saia da minha casa, né? O homem é assim, e chega ao extremo em que pessoas não reconhecem mais pessoas, pessoas não reconhecem mais família, não somente isso, mas tem nojo de família. Se esquecem que nasceram do ventre de uma mãe. E ainda que a sua infância tenha sido terrível, se esquecem da própria mãe, porque a mãe teve uma família lá atrás, e assim vai. Nós, cristãos, nós temos um Pai que enviou o Senhor Jesus, nosso Salvador, para nos levar para este Pai. O Pai nos olha como uma criancinha também e não exige nada de nós. Nós estamos engatinhando no segundo nascimento, que é o nascimento da água e do Espírito. Assim como nós nascemos da carne, engatinhamos, caminhamos e tinham os nossos pais, as pessoas que gostaram de nós e relevaram todas as coisas que nós fizemos de errado e não cobraram nada de nós. E trabalharam e dedicaram as suas vidas para nos sustentar. Assim, o Criador fez a mesma coisa. Enviou o próprio Filho para nos buscar, para nos levar para a sua presença. O Senhor Deus nos olha como criancinhas, por isso que a palavra diz que para entrar no reino dos céus, nós temos que voltar a ser como criancinhas. Em que sentido? Voltar a ser bobo? Voltar a ser uma criança? Não. Voltar a ser inocentes como criancinhas. E se nós erramos, seja inocente para admitir. Tem pessoas que nem errando não admitem. Tem pessoas que roubam e ainda tocam no celular a música Deus é fiel. Bonito, né? Quer aparecer para os outros. O verdadeiro cristão não. Se ele não peca, ele diz não peco. E se ele peca, ele diz peco, mas está diminuindo, eu estou clamando, estou me livrando do meu vício. O verdadeiro cristão, ele admite que Jesus é o Senhor. Em suas mensagens, ele coloca sempre versículos da Bíblia Sagrada, sempre menciona o nome Senhor Jesus. Ele menciona porque ele sabe da verdade, ele sabe que em breve as florzinhas, as mensagens de seja feliz, as mensagens do mundo, em breve vão acabar. Em breve nós estaremos face a face com o Senhor. Muitos de nós vão olhar para trás e vão ver o quanto amaram o Pai. Muitos vão chegar lá e vão estar face a face com Deus e não com o Pai. Porque Deus é Deus para muitos. Na verdade, o Senhor Deus é Deus até de uma pedra, até do Satanás, mas não é Pai de todos. Essa é a diferença. O Senhor não cobra nada de nós, nada, absolutamente nada. No início nós vamos entendendo incompletamente, vendo as coisas como que, sendo enigma, a palavra diz que nós vemos como se nós estivéssemos olhando através de um espelho, de longe e ainda um reflexo. Então nós olhamos as coisas e para nós parece um enigma. Mas agora que nós temos a revelação de Jesus Cristo, sabemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é a luz do mundo. Temos essa luz. Sabemos que Jesus é a nossa Páscoa, então nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos que o Senhor Deus enviou o próprio Filho para nos salvar e nós estamos num processo de nascimento. É o segundo nascimento, que é o nascimento da água e do Espírito. Estamos engatinhando. Se nós admitimos como uma criança inocentes, se nós não usamos de malícia para tentar esconder a verdade, tentar mudar a palavra do Senhor Deus,
então o Senhor Deus nos olha como crianças. É isso que a palavra diz, que nós só vamos entrar no reino dos céus se agirmos inocentes como uma criança. Uma criança, ela erra muito na carne e a gente olha, mas é bobagem. Para entrar no reino dos céus é diferente. Uma criança a gente releva porque é bobagem, aquilo não é pecado. Muitas crianças pecam gravemente. Um dos maiores assassinos do mundo tinha 6 anos de idade. Mas eu não me refiro a isso. Eu me refiro que quando nós olhamos uma criança, a distância que existe entre nós e uma criança, de 1, 2, 3, 4, 5 anos, é muito grande essa distância. Nós sabemos que ela está aprendendo. Nós sabemos que ela está engatinhando, aprendendo a andar e aprendendo a andar no mundo. E o Pai também sabe. O nosso Deus e nosso Pai sabe que nós estamos engatinhando, aprendendo a andar em espírito e em verdade. Porque agora nós estamos saindo do mundo. Agora nós estamos indo habitar o reino dos céus. E o Pai sabe disso. Então é por isso, irmãos, que o mais importante para um cristão não é tentar dizer que é santo quando não é. Não é tentar mostrar algo que ele não é. E não é tentar, essa é a pior parte. Esses vão para o lago de fogo se não mudarem. Não é tentar inventar um Jesus que não existe. Então quem ouve diz assim, vocês tentam, mas o mundo inteiro muda. Tem muitas pessoas inventando milhares de Cristos. E a palavra já dizia, a palavra já nos avisou que haverá muitos Cristos. Mas os fiéis não podem ser enganados. De novo eu aqui, pregador dizendo de boca cheia, os fiéis, nós fiéis. Justamente aqueles que são cristãos, aqueles que são fiéis, não desistem, admitem as suas falhas, vêm em oração, conversam com o Senhor Deus, não fazem orações repetidas, rezas, conversam, pois o Senhor Deus é o nosso Pai. Conversam somente com o Senhor Deus, é simples, assim como estou falando com vocês. Clamam, pedem ajuda, porque nós sabemos que o Senhor Deus existe. Nós viemos em oração na presença daquele que é o Todo-Poderoso. É nosso Pai, mas é o Todo-Poderoso. Então, cedo ou tarde, os cristãos, os verdadeiros cristãos, vêm em temor e oração, mas não significa que os cristãos se considerem alguma coisa diante do Senhor. Nós estamos saindo do pó, estamos nascendo da água e do Espírito. A água, que é a palavra do Senhor Deus, e Espírito, que é o próprio Deus. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é carne. Então, inicialmente, nós somos carne apenas, ação e reação, cérebro apenas, lógica, inteligência apenas, sabedoria apenas, mas não a sabedoria do alto. E agora nós estamos nascendo do alto. É para isso que veio o Senhor Jesus, para nos livrar desse contexto de ação e reação que leva à morte. Por que leva à morte? Porque ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Ou seja, esse plano, esse tempo aqui é temporário. Aí é que começa o entendimento daquilo que eu coloquei para vocês várias vezes. O Senhor Deus não cobrou nada, absolutamente nada de nós. Nada. Como é que a gente entende isso? Eu volto a explicar. Quando nós estamos engatinhando, criancinhas, a gente acha que o papai, cobra tudo, exige demais. E aí aquela criança cresce e observa que aquilo que o papai cobrou deu para ela o quê? Uma liberdade, principalmente os filhos de milionários. Tem milionário aí que não dá nada para o filho. Dá alimento, roupa, mais nada. E o filho cresce sem carro, sem nada, e o pai dele é milionário, como é que pode ser? E aí quando o filho atinge os 18 anos, tem tanto conhecimento que abre a própria empresa e fica milionário também. Nosso Pai é assim. Só que a riqueza que o Senhor Deus tem para nós é eterna. É de cima. E tudo que o Senhor Deus está cobrando de nós, Ele não está cobrando nada. Ele não precisa de nada. Esse é o entendimento. Ele está orientando. Eu tenho dado testemunho, irmãos.
Eu venho em oração várias e várias vezes, depois de raiva, o Senhor Deus em espírito me envia muitas e muitas mensagens. Porque lago de fogo é para aqueles que negam o nome sobre todo o nome. A palavra é bem simples, que diz assim, olha, se tu experimentar um relacionamento com o Senhor Deus, Ele é galardoador. Ele chegou a enviar o próprio Filho para nos salvar. Então esse Deus, Ele virá e vai te dar provas dele mesmo, vai te dar sinais, vai te falar em espírito. É por isso que cristão é cristão. O Senhor Deus veio para nos salvar. Cristo diz que veio salvar, não veio julgar. Mas como se depois tem o juízo? Aí nós vamos entendendo, eu vou repetindo. Essa é a mensagem de Páscoa. É a boa nova, que o Filho de Deus veio salvar. Ele não veio julgar. Agora o Senhor Jesus diz assim, que se não aceitar a palavra dele, o que vai acontecer? A palavra dele é quem vai julgar esta pessoa. Isso está em João 12, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. E é aí em João 12, 48, amados irmãos, que nós entendemos por que o nosso Deus não cobrou nada, nem um grão, nada. Primeiro lugar, pelo entendimento da palavra. Um pai cria um filho para quê? Para cobrar alguma coisa? Não. Qual é o entendimento que nós temos? É que um pai dá a própria vida pelo seu filho. É ou não é assim? É assim. Da mesma forma, o Senhor Jesus diz que o pai dele é o nosso pai. O Senhor Deus não cobra nada de nós. Absolutamente nada. E aqui em João 12, 48, nós temos um versículo que aparentemente diz o contrário. O Senhor diz assim, quem me rejeitar e não receber... Quer dizer, se eu quisesse, eu poderia ler esse versículo assim, olha, é o seguinte, ó, eu vou te ameaçar agora, se tu não me obedecer, eu vou te jogar no lago de fogo. Isso seria se eu lesse apenas esse versículo, onde o Senhor diz, olha, quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Então até aí a gente pensa assim, puxa, é mesmo, ele não está julgando, está dizendo que já tem quem o julgue, é outra pessoa, não é ele, não é o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus volta e diz, a palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Amados, esse versículo 12, 48 mostra que o Senhor Deus não cobra nada da gente. Num único versículo nós temos o modo como o Senhor Deus mostra a verdade. Ele simplesmente mostra a verdade. Quem lê a palavra vai recebendo revelação da verdade, que não existe verdade relativa. O que eu acho que é bom para mim pode ser bom para ti ou pode ser ruim para ti. Não existe isso. Nesse mundo, por algum tempo, o homem tenta sustentar essas coisas, mas em breve ele vê que isso tudo não tem resultado bom e lá no final é lago de fogo. Como é que no versículo 12, 48, eu já expliquei para vocês, um versículo que aparentemente está dizendo que esse Deus cobra. Olha, a minha palavra, mas se rejeitar essa palavra vai te julgar. Mas se é a palavra dele, então é ele que está te julgando. E o Senhor Jesus, no outro texto, diz que não veio julgar, não veio condenar, veio salvar. Num único versículo nós temos o modo como o Senhor Deus mostra a verdade. Como que o Senhor Deus faz? Simplesmente mostrando a verdade. Então a verdade está na tua frente. Tu só vai entendendo se tu ler, reler, pensar na palavra, pesquisar. Ou seja, se tu cumprir o primeiro mandamento, que é amar o Senhor Deus de toda a tua mente, de todo o coração e de toda a tua alma. Se entregar. E aí vem o Espírito Santo e te explica. É o que eu coloquei para vocês. Muitas vezes eu chorei dizendo, como, Senhor, como? Depois de ter errado tanto, o Senhor Deus fala comigo. O Senhor Deus envia sinais. O Senhor Deus me deixa calmo. Me diz que eu estou salvo. E agora a minha aflição é mais pelos outros. É mais por querer o ministério. É mais por querer levar a palavra.
É mais por amor ao próximo, porque eu sei da verdade. Mas eu sei também que o Senhor Deus é soberano. Aí o Espírito Santo vai acalmando. O Senhor Deus, ele chama a quem ele quer chamar. Vocês estão vendo lá no Oriente, lá tem muitas pessoas que estão recebendo a visita do Senhor Jesus, estão se convertendo. Como entender que o Senhor Deus não cobra nada da gente se João 12, 48 diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Isso eu já falei para vocês. Imagine a geografia de um lugar. Aqui na Terra nós falamos em geografia, montanhas, ruas, casas. No céu também é um lugar. São as moradas que Cristo foi preparar. Depois, novos céus, nova terra. No céu nós teremos moradas, tem uma geografia. Aqui tem uma geografia. O que é geografia? É terra, montanhas, espaço, distâncias. A forma como as cidades estão dispostas. Isso é geografia, de forma simples. Então, existe uma forma, um jeito como as coisas foram feitas. Uma montanha é uma montanha. Uma parede é uma parede. Uma estrada é uma estrada. E o que isso tem a ver com João 12, 48? Jesus é o Cristo, é o Verbo. Ele fez a geografia. Ele fez o átomo, a terra, a água, o mar, o sol. Ele foi preparar as moradas na outra dimensão. Ele é o Verbo de Deus, ele é um com Deus, tudo foi feito por ele e para ele. O Senhor Jesus é nosso Pai. O Senhor Jesus nos fez. Andou no Éden. Desde o início nos acompanhou. Assoprou vida em nós. Veio nos buscar. O Senhor Jesus fez as coisas, fez a geografia. Então, se eu olho uma parede, o que eu digo? É uma coisa tão simples. Vai ser possível atravessar essa parede? Aqui na Terra, não. Lá no céu, sim. Lá é outra geografia. Aqui na Terra, a estrutura de uma parede eu não posso atravessar. Só que eu quebre a parede. Uma estrada tem um abismo no fim. Adianta eu me embebedar, pegar o carro a 200 km por hora, sair rindo? Pode ir rindo. Vai ser feliz, vai ser alegre até o último milímetro daquela estrada. Mas quando termina aquela estrada, a geografia, a forma como foi feita a estrada, que terminou ali e depois tem um abismo, não tem como escapar daquilo. É o que o Senhor Jesus está dizendo em João 12, 48. O Senhor Jesus é Deus. Ele não está precisando de nada. Ele diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, ele vem por amor, ele não vem cobrando nada, ele não precisa de nada. Mas quem rejeitá-lo, vai rejeitar aquele que fez a geografia, aquele que fez as coisas. Então ele diz: olha, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Nesta pregação eu estou colocando de forma mais longa esse ponto que eu já citei tantas vezes. O Senhor Deus não cobrou nada de nós. Ele está apenas nos ensinando a geografia, a existência como ela é feita, a verdade. Se tu vai com um carro a 200 e ignorando que a forma como foi feita aquela geografia não pode fazer isso, então tu vai se jogar num abismo e vai morrer. Existe este plano e existe o plano superior. Existem as moradas que o Cristo foi preparar. Existe o plano perfeito onde milhões de anjos já habitam, onde milhões de salvos já estão habitando. O seio de Abraão. Existe a vida eterna e abundante. Nós somos cristãos porque recebemos. Existe essa geografia, essa forma como o Senhor Deus fez. Adão e Eva pecaram, foram expulsos do Éden, ou seja, eles saíram daquela dimensão perfeita. Era outra dimensão porque aqui na Terra, em nenhum lugar na Terra existe esta plenitude. Em nenhum lugar na Terra existe a paz, a força, a imortalidade que existia quando Adão e Eva estiveram lá no Éden. Então, amados, é uma geografia, é uma existência. E Cristo é o Verbo. João 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Simples assim. Um Deus que fez toda a existência,
e agora vem nos buscar. Então nós nascemos da carne e estamos nascendo da água e do Espírito, engateando, aprendendo as coisas do Espírito. E para adentrar nesse mundo espiritual, para adentrar no reino dos céus, nós temos que aprender a nos comportar. Uma criança, ela não pode ser colocada numa cozinha sozinha, porque ela vai quebrar tudo. Ela não pode ser colocada no escritório do papai, porque ela vai bagunçar. Ela não pode ser largada sozinha em lugar nenhum. Mas quando ela cresce, ela vai compreendendo as coisas e vai vendo que tudo aquilo ali só deu liberdade para ela. Não foi exigência nenhuma. Da mesma forma, o Senhor Jesus não veio cobrar nada. Ele só nos fez e agora, como Pai, está nos ensinando a existir em perfeição com Ele e para todo sempre. Então, nós que aceitamos o Filho de Deus, sabemos que o Espírito de Deus habita em nós. Sabemos que a palavra diz: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, e que quando nós erramos, entristecemos o Espírito Santo. Ora, se entristecemos aquele que é nosso Pai, então, se nós estamos em comunhão com nosso Pai, o que acontece? Nós também ficamos tristes. Nós também ficamos, pelo menos, incomodados. Tão incomodados que cedo ou tarde nós também ficamos tristes em oração, choramos, clamamos e pedimos ao Senhor que explique, que nos ensine, que nos transforme. E então o Senhor Deus derrama do seu amor, e quanto mais a gente pede, mais nós recebemos desse amor, e mais a nossa alma é elevada acima desta dimensão. É uma transição, isso é que é Páscoa. Páscoa, para nós, é Jesus. Páscoa é a capacidade que nós temos em Cristo de passar direto pela morte. Páscoa é salvação. E essa salvação, ela ocorre justamente pela pessoa do Senhor Jesus, que vem não para julgar, mas para salvar. Mas como então que o Senhor Jesus iria salvar impondo as coisas? Ele diz, olha, ele não veio julgar, ele veio salvar. E como que ele faz isso? Ele derrama do amor dele dentro de nós. E nós, cheios do amor de Cristo, a maior falha do cristão é adorar pouco ao Senhor. Quanto mais nós adorarmos em oração, conversando com o Senhor, não em vãs repetições, mais o Senhor Deus mostra quem Ele é. O Senhor Deus é nosso Pai. Então, se é nosso Pai, Ele tem que mostrar, e o Senhor Deus tem mostrado isso para mim. O Senhor Deus derrama do amor dele, e então nós vamos percebendo que nós estávamos como que porcos refucilando na lama. O que é isso? Nós estávamos buscando coisas tão pequenas. Ah, mas eu já sei que eu recebi a vida eterna e não sei o quê, mas agora eu estou aqui. O sentimento é esse. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. E muitas vezes a gente vai pelo nosso próprio entendimento e nós só temos decepções, nós só entristecemos o Espírito Santo. E então nós ficamos tristes também, isso é outra prova de que o Espírito Santo habita em nós. E nós voltamos na presença do Pai em oração. E o Pai nos santifica, derramando do seu amor em nós, fazendo com que sintamos a sua presença. E quando sentimos a presença do Pai, naqueles momentos em que nós entramos em oração, nós sentimos também que estávamos errados. Sentimos também que no outro dia o que parecia tão bom era como que refucilar na lama. Era como que ser um porco na lama buscando coisas tão pequenas. É isso que o Senhor Deus faz. Ele enviou o próprio Filho que nos justificou, ou seja, nós nascemos nesse mundo. Nós nascemos envolvidos no pecado, mergulhados no pecado, batizados no pecado. Nós não conhecíamos nada além do pecado. Todos estavam destituídos da glória de Deus. E agora o Senhor Deus faz o quê? Todo aquele que crê tem a vida eterna. Então quem não tenta mudar a palavra, antes vê, a palavra é a salvação. Se a palavra é a salvação, se eu já recebi comprovação disso, eu não mudo essa palavra. Então, o que acontece? O Senhor Deus vê que tu realmente aceitou o Filho dele. E Cristo disse, aquele que ama a Cristo e ama ao Pai,
Ele e o Pai virão e farão morada. Ora, se o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo habitando em nós, nos ama tanto assim a ponto de entrar em nós, então já não importa que nós estejamos sido criados no pecado, mergulhados, batizados no pecado. Porque a noção é essa, irmãos. Nós estávamos formados no pecado. Vocês imaginem, senta numa cadeira aí, imaginem à tua volta uma bolha. Tu não consegue nada. Tu não consegue ver nada além daquela bolha. Tu não consegue ver nada além dessa caixinha da carne. Tu não consegue perceber o mundo espiritual. Mas quando nós entramos em oração, em espírito e em verdade, mesmo que a gente tenha mentido, mesmo que a gente tenha pecado, para estar em espírito e verdade, a gente tem que simplesmente confessar, admitir, Senhor, eu venho em oração para entender. Eu não sei se eu vou pecar de novo amanhã, eu não sei se eu vou errar de novo, mas eu sei que Tu és o Senhor, eu venho em oração para entender. Eu quero sair disso. Então o Senhor Deus derrama do seu amor de cima o Senhor Deus derrama. Como que Ele faz isso? Nós estamos dentro de uma bolha, criados na carne, criados pelos ensinamentos desse mundo, pelo engano. É o que eu disse. Primeiro, o Senhor Deus envia o Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós, dentro dessa bolha de pecado. Olha, irmãos, olha que amor imenso. Nós temos a imagem do Cristo verdadeira, que Ele desceu, deixou a sua glória de lado por um tempo e habitou nesse mundo de pecado, nessa bolha chamada terra, né? De pecado. Quando Cristo partiu, dizendo que voltará, Ele também disse que enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é o Pai e o Filho, habitando agora dentro de nós. Por isso que o mundo não vê. Mas aqueles que se aproximam do Senhor Deus, o Espírito já fala, já dá testemunho. E aquele que aceita, o Espírito Santo habita dentro dessa pessoa. Então não importa mais se nós fomos formados ou não no pecado. Por isso que a palavra diz que nós temos um advogado fiel, porque nós aceitamos o nome sobre todo nome. Porque nós entramos em oração em espírito e em verdade, não na aparência da carne. Olha, aquele lá não está em verdade nada, está mentindo. Não, aquele que é cristão admite todas as coisas, confessa. Confessar é admitir a verdade. Confessar é colocar na mesa claramente, fato por fato, é isso que aconteceu, é assim, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que Jesus é o Senhor, eu venho em oração, eu peço para Ele, não estou mentindo, não estou escondendo, e se eu digo para o Senhor que eu estou querendo a salvação, eu passo os meus dias pensando no Senhor. Eu passo os meus dias pensando no que eu fiz, no que eu deixei de fazer, se é a vontade do Senhor, se não é a vontade do Senhor, porque eu sei que Ele é a minha Páscoa, Ele é a minha salvação, Ele está me levando para o céu. Agora vamos voltar um pouquinho para aquilo que eu disse, o Senhor Deus não cobrou nada de nós, nada, nada. O Senhor Deus, Ele fez a geografia através do Filho, nós sabemos, tudo foi feito pelo Senhor Jesus e para o Senhor Jesus. O Senhor Deus, então, envia o próprio Filho para nos ensinar. E diz que não veio julgar, e se a pessoa não aceita, quem vai julgar essa pessoa é a palavra dele. É o exemplo que eu dei para vocês algumas vezes. Tem uma estrada no meio de um vale, alguém foi viajar, e aí eu ligo para essa pessoa e digo assim, olha, eu não vou te julgar, eu sei que tu conhece geografia, que tu é o bambambam, doutor. Eu sei que tu viaja o mundo inteiro. Eu sei que o teu carro é o carro mais bambambam que existe, né? Custou 2 milhões de dólares. Eu sei que tu é milionário. Eu sei que tu pode telefonar daí, pode chamar helicóptero, avião para te buscar. Mas eu tô te dizendo, não perde teu tempo, porque no final dessa estrada, eu tô vendo a notícia aqui, explodiu a ponte lá. Então eu, como amigo, eu não estou julgando aquela pessoa. Não quero diminuir aquela pessoa. Cristo, quando diz para a gente ser o menor, Ele não quer diminuir a gente. Ele quer que a gente entenda que lá no céu todo mundo tem tudo. Então, por que não ser o menor? Porque o menor que serve o outro não está sendo o menor e não está sendo escravo do outro. São irmãos trabalhando juntos uns para os outros.
eternamente. Essa é a figura de lavar os pés. A figura de humildade, o próprio Cristo fez isso. Então, eu não estou querendo julgar o meu amigo que está indo naquela estrada. Eu telefonei para ele e disse, olha, lá no final aquela ponte não tem mais. É um exemplo bobo que me veio à mente, né? Então eu não estou julgando, mas eu digo para ele, olha, eu não estou te julgando, mas se tu não aceitar a minha palavra, eu vou desligar o telefone agora, eu vim te ajudar. Eu desci, desci do meu tempo, desci da minha glória, parei tudo aqui, porque eu me lembrei, então correndo eu vim telefonar para ti, porque eu sei que às vezes não funciona o telefone. Tu está aí num país distante, no meio das montanhas, e eu estou aqui, longe do meu tempo, da minha glória, do meu espaço, já faz mais de 1 hora estou tentando te ligar, tentando te avisar, e agora funcionou o telefone. Estou te avisando, não tem mais a ponte lá. Eu não quero te julgar, mas se tu não aceitar o que eu estou te dizendo, a minha palavra vai te condenar lá no final. Então o cara diz assim, não, tá, obrigado, não liga, vai. E chega lá e viu que eu não julguei, pelo contrário, eu vim salvar, eu vim ajudar, mas... Lá no final, ele que não viu a notícia, né? Ele vê aquele abismo, uma ponte que tinha 5, 10 quilômetros, e o abismo também tem 5, 10 quilômetros, mas não sei quantos metros para baixo, ele não passa nem carregando o carro nas costas. Então esse exemplo é bobo porque a gente imagina que de alguma forma ele levou suprimento, ele vai conseguir voltar de bicicleta, alguma coisa assim. Mas neste exemplo é para que nós entendamos que Cristo fez a geografia, fez a existência. E ele não veio julgar, ele veio avisar, olha, foi feito assim, se tu seguir nessa estrada do pecado, lá no final, a ponte que tu pensava que tinha, que tu achava que era o bambambam, que tu achava que tu ia conseguir, tu não vai conseguir passar. Então, amados, nós sabemos de tudo isso. Eu coloco bem explicado porque um ímpio pode ouvir o áudio e pode se converter. Mas nós escutamos tudo isso para ver o grande amor do nosso Deus. Primeiro, enviou o próprio Filho. E o próprio Filho veio com tanto amor que se entregou totalmente para nos salvar, para nos ensinar. O ímpio muitas vezes não sabe, não lembra que o seu Deus é galardoador. Nós já recebemos, eu recebi muitos sinais. Eu tenho errado muitas vezes. Eu costumo dizer, eu estou melhorando. Creio que a obra que o Senhor Deus fez, Ele termina. A minha alegria é saber que o Senhor Deus existe, me salvou e Ele, sendo Deus, é o Todo-Poderoso, nada lhe escapa. A obra que Ele iniciou em mim, Ele termina. E por mais que eu erre, eu tenho a alegria de saber que nas mãos do grande oleiro, o final disso, passando por tudo isso, vai ser na glória. No meu caso, eu tenho dado testemunho para vocês que, porque eu pedi, vocês têm que pedir. O Senhor Deus tem me enviado sinais. Não que eu tenha sido ou que eu seja agora um santo, melhor do que vocês, não. Mas porque o Senhor Deus vê que eu estou pedindo, vê que eu estou admitindo, vê que eu quero passar por essa ponte. Porque aqui na terra pode até morrer e tudo, mas se tu aceitar o Senhor Jesus, se tu buscar a face do Senhor, lá na segunda dimensão, lá na outra dimensão, na segunda morte, tu não cai. Lá nós temos a ponte que é Cristo. Então o Senhor ele só quer ver se tu está realmente buscando, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. E se tu cai no engano muitas vezes, não tem problema. O problema é negar Cristo. O problema é deixar de buscar o Senhor. Então, se um ímpio escuta, saiba que o Senhor Deus é galardoador. A primeira coisa que acontece é que o Senhor Deus mostra que Ele existe. A partir daí, tu vai entendendo devagarinho a palavra e vai recebendo que o Senhor Deus é amor. Não precisa de nada sendo Deus, mas Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez para sermos como Ele, um reflexo dele mesmo. É o Pai das luzes e nós somos seus filhos, então nós somos luzes. Então Ele, o Senhor, vai nos ensinando a sermos luzes, a deixarmos de ser trevas
para sermos luzes. E como nós tínhamos o gostinho das trevas, parece para nós muitas vezes que o Senhor está exigindo demais, está exigindo isso e aquilo. O Senhor Deus só está nos ensinando a caminhar na sua luz. E é isso que nós entendemos em toda a palavra, é um processo de transição. Não é nem mesmo se adaptar ao Senhor Deus, né? Porque o pensamento errado é que o Senhor Deus tem que se adaptar ao homem. O primeiro pensamento bom, mas ainda não é completo, é que o homem é quem tem que se adaptar a Deus. Mas o pensamento completo é que não é questão de adaptação, não. É questão de transição. É Páscoa, é salvação. É tirar a gente daqui e nos colocar no céu. É uma transformação total, é purificação. E a purificação não acontece como o homem pensa. A purificação acontece em aceitar a Cristo e manter o seu testemunho, não tentar mudar a palavra de Cristo. Se a tua vida não está 100% conforme o Senhor Deus quer, tenha certeza que se tu não muda a palavra do Senhor e busca a face do Senhor, tenha certeza que tu estás salvo. Tu estás salvo. Por quê? A obra que o Senhor Deus iniciou em ti, Ele termina. A purificação quem faz é o Senhor Deus. Não tente se purificar através de rituais, de religião e coisas que o homem ensinou. Busque a purificação no Cristo, em oração, admitindo os teus erros. Isso é Páscoa. É se entregar para o Cristo, não no desespero, não na aflição, não na opressão, mas na paz. O Cristo diz que nos dá a sua paz, é uma paz que o mundo não compreende. Essa é a purificação. É aquele que recebe a palavra do Cristo e essa palavra entra no seu coração, entra na sua mente e entendimento, entra na sua alma. Quando nós entendemos que o Senhor Deus não veio cobrar nada de nós porque Ele é Deus, não precisa de nada. Primeiro que Ele mesmo nos fez, assoprou vida em nós. Agora o Senhor Deus está nos ensinando a andar em sua luz, em sua glória. O Senhor nos quer com Ele em sua plenitude. Então, quando nós entendemos que o Senhor Deus não julga, Ele está apenas explicando, é feito assim, se tu seguir errado, não vai chegar no reino dos céus. Então, isso se chama purificação. É o que nós aprendemos nas bodas em Caná da Galileia, João 2, versículos 1 ao 10, esses textos tão bem conhecidos. Mas chega um momento em que a mãe de Jesus diz que não tem vinho. Então, observem que em toda a palavra nós temos confirmação, explicação, consolação, paz de quem é o nosso Deus. Nós vimos a vida inteira nessa festa como se fosse um casamento. Nós vimos unidos, casados com o mundo, nos preparando, estudando, desenvolvendo as coisas, né? Achando que nós éramos bam. É tão gostoso se sentir seguro, né? Nós nascemos na carne, engatinhamos, aprendemos. Muitos de nós abrir uma empresa, trabalhar, a investir, ganhar dinheiro, construir as coisas. E isso é um casamento. E nesse casamento, nós vimos bebendo o vinho do mundo. Nós vimos unidos com o mundo. Né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, o meu testemunho mesmo. Eu estudei tanto desde os 4 anos de idade, porque aos 4 anos de idade veio um demônio para mim. Então eu estudei tanto, minha obsessão foi tanta que eu vinha bebendo esse vinho. Eu vinha cada vez mais brindando um casamento com o mundo. E nós temos que brindar o vinho da alegria, o casamento com o noivo. É a união da igreja, a noiva, com o Filho de Deus. E é isso que nos mostra essa festa, né, em Caná da Galileia, um casamento que já simbolizava a união da igreja com o Senhor Deus. Mas chega num momento em que nós temos que entender que nós estávamos unidos com o mundo. Nós estávamos mergulhados, envolvidos no pecado. E agora o Espírito Santo, ele entra em nós e nos guia para nos unirmos com Deus, para nascermos do Espírito. E é nesse momento em que o Senhor Deus envia o próprio Filho e aqueles que aceitam têm a verdadeira Páscoa. Tem o Espírito Santo habitando dentro de si.
Tem a carne dizendo, olha, vamos beber mais vinho, nunca vai acabar. Não vai acabar esse vinho. Olha, eu sou bambambam, eu quero mais do mundo, eu quero mais, eu estou na carne. Até os falsos cristãos vão assim até o final. Os verdadeiros cristãos, muitas vezes, eu fui assim, querem mais desse vinho, porque a carne está dizendo, não, eu estou aqui, eu quero mais as coisas do mundo. O meu maior pecado foi esse, quando desceu um anjo enviado pelo Senhor Jesus em dezembro de 2020, para me alertar que eu estava buscando mais do vinho do mundo, ainda. Veio um demônio para mim aos 4 anos de idade. Eu vi a ação de demônios a vida inteira, o Senhor Deus me permitiu. No mundo espiritual, eu vi como eles agem, como eles fazem. E depois de aceitar o Senhor Jesus com 51 anos de idade, eu ainda estava assim buscando os meus cursos, porque eu estudei muito, né, irmãos? Eu estava obcecado pelas coisas do mundo. Eu ainda vinha bebendo esse vinho, eu quero mais, até o dia em que um anjo enviado pelo Senhor Jesus desceu em carne para me avisar que o maior pecado não é matar, roubar, não. Paulo era assassino de cristãos. Eu gosto de lembrar, o maior pecado é depois que tu sabe que Deus é Deus e tu ainda continua morna, dando as costas para o Senhor Deus. Então, se tu está buscando, se tu está em aflição ou se está em paz, mas está buscando, está aí te escabelando, está buscando entender, está orando, está falando com o Pai, então tu não é morno. No tempo certo, o grande oleiro coloca as mãos nesse vaso aí, quebra se necessário e refaz. E se torna um vaso de honra. Mas aquele que dá as costas para o Senhor Deus, eu estava assim. Eu pregava porque o Espírito Santo pregava em mim. Não era minha obra. Mas chegou um dia que desce um anjo da parte do Senhor Jesus. Mas por que eu fui assim, agraciado? Porque eu não tive a vida inteira. Com 4 aninhos de idade veio um demônio, tirou a minha vida, eu fui ensinado errado, perdi tudo. A vida inteira não consegui ter nada. Então, mesmo depois de aceitar o Senhor Jesus, o Espírito Santo continuava pregando através de mim, continuava pregando, mas eu estava morno. Eu estava querendo o vinho do mundo e achando que não vai acabar. E é isso que diz esse texto aqui, chega no momento que essa festa acaba. Os ímpios não veem isso, né? Eu mesmo tendo aceito o Filho de Deus, eu ainda estava querendo mais desse vinho. Eu vou fazer projeto, eu vou isso, eu vou aquilo, eu quero mais, não sei o quê. E desce um anjo, irmãos. E de lá para cá, esse trem-bala do pecado vem com tanta força que a gente não consegue parar. É só Cristo quem para. Então, quanto mais a gente vem em oração, mais o Senhor Deus derrama do amor dele de cima, dentro de nossa alma. Porque o Espírito Santo está habitando no mesmo corpo, lado a lado com a nossa alma. Não importa se a tua vida está rodeada do pecado, porque esse mundo, ele está no maligno. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, está mergulhado no maligno. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, não muda a palavra do Senhor Jesus, está aflito por quê? Mesmo como eu, que vinha querendo mais e mais desse vinho do mundo, eu vinha cada vez mais aflito. Se entristeço o Espírito Santo, eu fico triste também, porque o Espírito Santo está em mim. E por isso que Cristo é nossa Páscoa, porque Cristo enviou o Espírito dele dentro de nós para fazer essas coisas. Para dizer, desperta tu que dormes, e Cristo esclarecerá. Então, enquanto que os ímpios vão bebendo desse vinho mais e mais, achando que não vai acabar, nós temos um texto aqui que diz que, olha, vai acabar. Então o cristão vai ficando aflito. Vem em oração, clama, não muda a palavra do Senhor Jesus. Antes, busca na fonte a vida. O versículo 3 diz assim, e faltando vinho, olha aí, faltou vinho. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo já está falando, vai faltar o vinho. O Espírito Santo está falando, muitos de nós já estão sendo levados para o deserto. Está faltando tudo. E por que o Senhor Deus permite que falte as coisas? Justamente para nós entendermos que nós estávamos casados com o mundo, né? Agora o Senhor quer que nós nos casemos, nos unamos a Ele. É um noivo e a noiva. Chega num momento que essa festa aqui vai acabar. Eu com meu mimimi, quero varoa e não consigo, não tenho dinheiro, não posso dormir há muitos anos. Glórias ao Senhor Deus que eu sou feliz. Que lá no meu interior tem uma alegria inexplicável. Mas o Senhor já diz, olha, o que fostes ver no deserto? Aqueles que foram chamados e atenderam ao chamado foram no deserto. Vão ver o que no deserto? Um caniço? Tem nada no deserto. Tinha o que lá? A palavra. João
proclamando a palavra de Cristo, proclamando a chegada do Senhor. E hoje o Espírito Santo está dizendo para nós, o que vocês estão fazendo no deserto, vocês? Eu também, né? O que tu está pregando aí de novo se eu vi que tu pecou, ou se eu vi que tu não consegue nada na vida? Que Deus é esse? Está pregando por quê? Estou no deserto. Acabou o vinho. Acabou o vinho. É isso que eu estou fazendo. Eu prego até sozinho. Eu falo até sozinho. Acabou o vinho. Eu fui ver esses dias, irmãos, que eu tenho, acho que umas 200 pregações. Algumas eu fiz e nem lancei. Gravei por gravar. É obra do Espírito, não adianta. Então, amados, chegou num momento que eu vi que eu já estou no deserto. Eu já vi que eu estava nessa festa, casado com o mundo, e como se viesse a mãe de Jesus dizendo, olha, não tem vinho. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Era uma festa, um casamento, como hoje nós estamos num casamento com o mundo. E nós que aceitamos a Cristo, essa é a boa nova. Nós não precisamos sair da festa. Podemos continuar no mundo, alegres, ainda que a gente sofra, né, irmãos? Mas o casamento continua. Para os ímpios não continua. Mas todo aquele que for sincero, todo aquele que buscar uma experiência com Deus, o Senhor Deus diz que, olha, eu não fiz vocês no pó para deixar vocês no pó. Vocês conheceram a vida, vocês se casaram com a vida, viram que a vida é boa, comeram do bom e do melhor da terra. Mesmo aquele que é mais pobre gosta de andar num campo, na natureza, gosta da vida. O Senhor Deus não fez a gente para deixar assim, para brincar, para sofrer, né? Para ter um gostinho da vida, viver uma vez, morrer e nunca mais. Não. Também não nos fez para reencarnação. Que Deus terrível seria esse, né? Se dissesse assim, vão se virando aí, vão reencarnando. Não. Ele enviou o Senhor Jesus, o nosso Salvador, para que este casamento com a vida continue. Essa vida que nós temos aqui na terra, esse vinho, essas coisas que a gente bebeu, vão acabando. Mas o Senhor Deus está dizendo que não é para terminar. Quem não aceitou, que aceite o Filho de Deus e vai ver isso. Vai receber mensagens diretas do Criador. Vai ser como uma festa que não acaba, só que vai mudar, vai melhorar. A mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Olha só, uma festa, né? E aí o Senhor Jesus diz assim, mulher, que tenho eu contigo. Muitos não compreendem isto. Essa frase maravilhosa não foi de desrespeito. Tudo que o Senhor Jesus disse e fez é para que ficasse registrado para o nosso entendimento. Quando o Senhor Jesus diz assim, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Até tocou uma buzina lá embaixo. Daqui a pouco vão ser as trombetas, amados irmãos. Quando o Senhor Jesus diz assim, mulher, que tenho eu contigo. Olha que maravilha. Era uma festa, um casamento, onde as pessoas estavam vivendo as coisas daqui de baixo. Mas nessa festa já estava a Páscoa, já estava o Filho de Deus. Então o Filho de Deus que vem de cima, no momento, ele diz assim, que tenho eu contigo. Ele não tem nada a ver com essa festa aqui, no sentido de que o Senhor fez toda a existência assim. Mas Adão e Eva pecaram. Agora o Senhor vem para nos salvar, para nos dar uma festa ainda maior. Só que suavemente, o que faz o Senhor Jesus? Não condena. Ele em oração derrama do amor dele e nos convence. Ele derrama do vinho de cima, que é melhor do que o vinho de baixo. Que quando acaba o nosso vinho, a nossa alegria, pequei, errei, não sei o quê, o que a gente faz? A gente busca aquele que fez todas as coisas. E então ele diz assim, o que tenho eu contigo, pecador? Agora tu vem na minha presença pedir mais vinho, né? Então o Senhor quer saber se tu vem em oração pedir mais pecado, ou se tu está vindo em espírito, em verdade, para que o casamento continue de verdade. Porque muitos entram em oração só para cancelar o pecado. Como vinham antigamente os judeus, oferecendo sacrifícios só para cancelar o pecado e no outro ano continuar no pecado. Eu passei por esse processo. Mas quando o Espírito Santo nos ilumina, nós recebemos em oração do novo vinho. Nós recebemos direto do Senhor Jesus a mensagem viva de que este casamento não vai parar. Porque a palavra diz que quando o Senhor Deus inicia a obra dele, ele termina na vida de um crente. Então, quando a mãe do Senhor Jesus diz não tem vinho, o Senhor Jesus diz assim, mulher, que tenho eu contigo.
É a mesma coisa nós, irmãos. Quando a gente vem em oração, o Senhor está dizendo, o que tenho eu contigo? Será que tu vem em oração para pedir mais do mesmo vinho? Pedir mais dessa mesma vida, essa mesma festa que tu vem tendo? Eu permiti essa festa. O Senhor permitiu essa vida que a gente teve, esse casamento com o mundo. Ele permitiu para que a gente visse que a vida existe, para que a gente visse que as coisas são maravilhosas. Agora nós sabemos que Deus existe e nos apresentamos em oração e o Senhor já começa dizendo, o que tenho eu contigo? O início da oração é assim, pode ver. Quando nós entramos em oração, o Espírito Santo coloca bem claro, tu está vindo em oração depois de ter feito aquilo. O que tenho eu contigo? O Senhor deixando bem claro, se tu não mudar, eu não tenho nada contigo. Ainda não é chegada a minha hora na tua vida. Isso tudo é palavra do Espírito Santo, dando um entendimento maior ainda a cada dia que passa. Mas nós estamos sedentos de vida, de mais vinho, de mais alegria, só que o nosso entendimento é na carne, a gente acaba errando de novo. Mas quem é cristão, a palavra diz não peca, e do outro lado a palavra diz que está se santificando, ainda peca. Então o verdadeiro pecado é aquele em que a pessoa peca e diz que é assim. Peca e diz que o Senhor aprova. Peca e diz que não tem importância. Esse é o pecado para a morte. Agora, se a pessoa peca ou não peca, mas está buscando a face do Senhor, então não é considerado pecado. Ou seja, é pecado, mas estamos justificados pelo sangue do Cordeiro. Vocês podem ver, irmãos, nós estamos numa festa, num casamento com a vida. Nós nascemos e estamos abraçados na vida, mas vínhamos nos paradigmas antigos. Vínhamos no entendimento da carne. E quando a gente entra em oração, o Espírito vai dizer a mesma coisa, o que tenho eu contigo? E aí o próprio Espírito já nos ilumina e diz, olha, eu venho em oração porque o teu Filho Jesus é meu Salvador, ele me lavou. Ele me justifica, então eu confesso ao Senhor que eu não posso nada. Eu estou com dificuldade. Seja o que for, irmãos. Seja um pecado, que é pecado conhecido, ou seja uma dificuldade que tu tens. Olha, eu não estou entendendo porque eu não estou recebendo nada de ti, Senhor. Olha, eu não estou entendendo porque eu não estou gostando. Olha, eu não estou entendendo isso, aquilo. Então, Senhor, mostra-me. Porque o primeiro sentimento que a gente tem em oração é o Senhor dizendo que tenho eu contigo. É um Deus tão grande, infinito, eterno, e nós tão pequeninos, tão errados. Aí a sua mãe, no versículo 5, disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Amados, cristão que é cristão admite a verdade, não muda a palavra, sabe que gosta do vinho, do mundo, muitas vezes não percebe que pecou, porque vinha gostando desse vinho. Até mesmo aquele que está com família certinho, muitas vezes erra nisso, naquilo é pecado, pecado é pecado. Aí vai em oração, o Espírito já mostra que tu está numa diferença muito grande, que tenho eu contigo. Aí no versículo 5 nós temos que ser como a mãe de Jesus. Ela deu uma ordem e disse assim aos serventes, olha, é como se ela dissesse, olha, o meu filho ali diz que não tem nada comigo, que tenho eu contigo e tudo, me deu uma resposta assim, nós estamos sem vinho, mas ele veio para essa festa. A salvação vem de cima, é o que a mãe de Jesus está dizendo. A mãe de Jesus tinha toda essa compreensão. A mãe do homem Jesus sabia que ele é Deus. Então sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Olha aí, irmãos, a festa não termina, a vida não termina para quem crê no Filho de Deus. Basta obedecer. Quanto menos a gente obedece, salvo está salvo, mas apanha mais ainda, sofre mais ainda. E quanto mais a gente obedece, mais o Senhor Jesus nos concede aquilo que Ele tem preparado para nós. Mesmo que o Senhor Deus diga, o que tenho eu contigo? Venha em oração pelo vivo e novo caminho, diz a palavra. O caminho que o Senhor Jesus abriu, Ele nos justifica. Ele é o nosso advogado fiel. Tanto é que o Espírito de Cristo está em nós e intercede com gemidos inexprimíveis, muitas vezes, quando a gente não sabe o que pedir, quando a gente pede errado. Mas tem que vir em espírito e em verdade. Então a sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Então, amados, o Senhor está dizendo para nós,
façamos tudo quanto o Senhor Deus nos disser. E se a gente não consegue, sejamos honestos. Peçamos, temos que pedir para Ele. A mãe de Jesus, ela veio pedir, olha, acabou o vinho. É a mesma coisa nós. Eu venho em oração, mas eu venho admitindo, olha, acabou a minha festa, estou no deserto. É isso mesmo, Senhor? Então derrama da tua luz em mim, do teu entendimento. Eu quero sentir a tua presença, Senhor. Tu és o meu Pai. E o Senhor Deus dizendo que tenho eu contigo. Mas em seguida, irmãos, quando nós admitimos a verdade, o Senhor Deus, ele transforma a água em vinho. Vocês conhecem o texto. Por quê? Porque eu, vindo em espírito e verdade, falando a verdade, confessando que eu estou errado, buscando a face do Senhor, o grande oleiro, sabendo que é o grande oleiro, sabendo que o Senhor Jesus não veio condenar, veio salvar, o Senhor vê que eu estou buscando Ele em espírito e em verdade, que eu estou querendo da água viva, da palavra dEle. O Senhor, então, oferece aquilo que nós não podemos fazer, Ele oferece a purificação. E o que é a purificação? O Senhor é santo, 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 é separação do pecado. Querendo ou não, amados, o Senhor Deus te tira do pecado, tu vai saindo, saindo, saindo. O versículo 6 diz assim: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Olha aí. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi para dar testemunho de Cristo. Lá era a sombra de Cristo. Até aquelas talhas de pedra para encher de água para os rituais de purificação dos judeus. Se trata de purificação. Hoje nós não bebemos a água para purificação, nós bebemos a palavra de Cristo. É o Senhor Jesus, no poço de Jacó, dizendo para a mulher samaritana: olha, quem beber mais da água desse poço aí, vai buscar mais do vinho do mundo, mais das coisas do mundo. E isso um dia vai acabar. Mas quem beber da água que eu tenho, essa água ela se faz uma fonte dentro da gente, de vida que jorra para toda a eternidade, é vida eterna, desde já. E isso é a purificação, quando a gente busca beber a água de Cristo e gradativamente no tempo de Cristo nós não vamos precisar mais da água do mundo. Literalmente, chega um momento em que a gente morre e não bebe mais dessa água, não bebe mais H2O. E não está mais no mundo, não está mais no pecado. E vai passar a viver direto da luz de Cristo lá no céu. Isso é purificação. O Senhor Deus é santo, santo, santo. Santo significa separado do pecado, imaculado. É transição, é a Páscoa. É o Cristo que veio de cima nos tirar da água desse mundo e colocar na palavra dele, que é a água que veio de cima. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, olha só, o mesmo Jesus que disse para a mãe dele: olha, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Também, agora, humildemente, cheio de amor, porque Deus não precisa de nada. O Senhor Jesus diz: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Então, quando um pecador vem e admite, e ora, e diz: Senhor, eu quero mais vinho. Eu conheci a alegria do mundo, acabou tudo, estou no deserto. Me ensina, então, se é para ficar no deserto, me ensina agora como eu devo andar. Me ensina como eu devo proceder. Quando tu faz isso, quando tu busca a face do Senhor, tu está enchendo de água o teu vaso. Tu está enchendo agora com a água de cima, porque o teu vaso, a tua mente, a tua alma, o teu coração, os teus desejos, estavam bebendo do vinho do mundo. Pode. A cada dia basta o seu mal. Tu pode ter a tua alimentação, tu pode ter o teu passeio, tu pode ainda ter algumas coisas. Mas tu tem que vir em oração pedir para o Senhor Deus que te ensine as coisas de cima. Tu tem que seguir a palavra que diz para pedir as coisas de cima. Mais de cima do que de baixo. Porque o vinho de baixo vai acabar. É a primeira morte. E aí o Senhor Deus em oração, ele derrama da luz que vem de cima dele mesmo. E ele enche os nossos vasos com essa luz, com essa água. Porque a água de Cristo, a palavra de Cristo é a palavra de Deus, é a luz de Deus. Cristo é a luz do mundo. Cristo é o Filho de Deus.
O mesmo Cristo que diz assim, olha, o que tenho eu contigo? Inicialmente, o Senhor ele faz uma aprovação para ver se a gente é humilde. Se a gente realmente está como aquela mulher vindo buscar a palavra como se fosse migalhas caindo da mesa, como se nós fôssemos cachorrinhos. No início, o Senhor, que não é soberbo, não é arrogante, é Deus, é perfeito, é humilde, é lindo, é amor. Ele diz que tem um eu contigo, mas não é. É que nós estamos diferentes dele. A mensagem que nós estamos recebendo parece uma cobrança, mas o Senhor Deus não precisa cobrar nada. Ele tem tudo. Então, quando nós buscamos o Evangelho, nem entendemos muitas vezes que a palavra Evangelho significa isso, boa nova. É uma boa notícia. Muitos vão e tentam mudar a palavra e perdem a boa notícia. Perdem. Justamente aquilo que tu mais queria é o que seu Deus quer te dar. Ah, mas eu quero então muito sexo. É o que seu Deus quer te dar. Mentira, pregador. Se for assim, é mentira. Ah, então eu que sou pecador estou certo, esse Deus não existe. Seja sexo, álcool, drogas, roubar, matar, tudo isso que te dá prazer, tu não está procurando prazer? Então, é o que seu Deus quer te dar, prazer. Mas ele tem coisas santas que te dão muito mais prazer do que as coisas impuras. É isso que o Senhor Deus quer fazer, transformação, purificação. O Senhor Deus não nos fez para não termos prazer. Pelo contrário, a vida eterna e abundante, a palavra nos deixa bem claro, que não tem dor, não tem noite, não tem sofrimento, não tem morte. É o vinho eterno. É a alegria eterna. Sendo Deus perfeito, tem que ser assim. Mas nós vínhamos acostumados com o vinho da carne. É normal. E todo aquele que é verdadeiro cristão, ele vem em oração em espírito, porque oração é em espírito, não tem como, né? Fecha os olhinhos ali, fala com o Senhor Deus, já não vê mais nada desse mundo, é face a face com o Senhor Deus. Em espírito, em verdade. Em verdade, porque o Senhor Deus, ele esquadrinha tua alma, ele sabe se tu estás mentindo ou não. Então, muitas vezes em oração, eu digo para o Senhor, Senhor, eu já errei tantas vezes, eu sei que tu estás vendo o meu coração, meu Pai. Tu sabes tudo, então tu que estás vendo muito mais do que eu, tu és o grande oleiro, ó Senhor Deus. Me ensina, corrige tudo isso. Eu quero estar na glória contigo eternamente na tua casa. Isso é em espírito e verdade. Isso é a mãe do Senhor Jesus que, apesar de ter recebido uma resposta, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Em oração a gente acha sempre que não é chegada a hora, que não vai receber nada. E vem de novo e de novo em oração. Mas quanto mais em espírito e verdade, mais o Senhor se comporta com mulher, hoje, ontem e sempre. Na mesma hora o Senhor derrama em espírito conhecimento, riqueza de cima, e começa a encher os nossos vasos até em cima. Disse-lhe Jesus, em seguida, o Senhor Jesus humildemente, porque quem diz mulher que tem eu contigo parece que é uma pessoa que não vai fazer nada. Olha, sai daqui, não vem me pedir nada, né? Não. Pela fé, a mãe de Jesus disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Pela fé, de fé em fé vive o cristão. Quanto mais fé nós tivermos, mais nós fazemos tudo que o Senhor Deus manda, não negando a sua palavra. Apesar de nós errarmos, nós não negamos a sua palavra. Porque a sua palavra já está em nós. Já está em nós, já é a água viva que está em nós. Então, o que a gente faz? Tudo quanto Cristo disser. Cristo diz para a gente buscar Ele de todo o coração, todo o entendimento, de toda a nossa alma. É isso que nós estamos fazendo, enchendo os nossos vasos com a palavra de Deus. Enchei de água essas talhas e encheram-nas até em cima. Então nós estamos errados e Deus está certo? Admite, confesso, é verdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou encher o meu vaso, encher a minha alma com a palavra de Deus, até que a minha alma veja isso. Versículo 8. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Aí chega a hora da comprovação, né, irmão? Vocês vão ver ou não se o Espírito fala ou não fala com vocês. Fala. Tanto é que vocês são cristãos. Não desistem. A hora da comprovação.
E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Então, olha aí, ó, né? Assim que o mestre-sala provou aquilo que era água, o mestre-sala que vinha do mundo, mestre disso, mestre daquilo, doutor, se deixar de ser arrogante, prova dessa água, prova dessa palavra. A água é a palavra de Deus. Ele vai ver que é o melhor vinho, que a festa não termina. Ele vai ver que agora tem a vida eterna. Que eu estava casado com o mundo, bebendo o vinho do mundo, a água do mundo. E agora esse Deus envia o filho dele, a nossa Páscoa, para dizer, olha, eu fiz vocês, está certo, viveram aí, agora para de beber dessa água e bebe da minha água, da minha palavra. Então, logo que o mestre de célula provou a água que foi transformada em vinho, ele já chama o esposo. Até aqui a palavra esposo é o noivo e a noiva, o esposo e a esposa. Quem provou da água de Cristo passa a ser a noiva de Cristo e já está ansioso pelo esposo, pelo noivo. Quem provou dessa água já está desejoso de sair desse mundo e ir para a glória. Quem provou dessa água, ainda que peque, está salvo porque não muda a palavra do Senhor Jesus. Glorifica o Senhor Jesus sempre nas suas mensagens. Então, logo que o mestre-sala provou dessa água, que foi feita vinho, ele já chama o esposo, já quer saber de falar com o esposo. Eu também, nós só queremos saber de falar em oração com o nosso Deus. No versículo 9, ainda tem o texto, não sabendo de onde viera. O mestre-sala não sabia. Mesmo as pessoas que não sabem, se experimentam se é verdade ou não, vão provar dessa água, dessa palavra, disso que os cristãos falam. O Senhor Deus é galardoador. Ele mostra que essa água se transforma em vinho. Então, quem prova dessa palavra recebe essa transformação dentro de si, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado água. Olha aí. Quem vai chegando, saindo da festa do mundo, acostumado com o vinho do mundo, se tiver humildade, prova dessa água, sem saber se é verdade ou não. Prova e o Senhor Deus é galardoador. Mas nós, que somos servos de Cristo, nós já sabemos de onde vem essa água. Nós sabemos. Por isso que nós estamos pregando. Por isso que nós estamos servindo essa palavra. E quem beber vai ter a vida eterna dentro de si. Se bem, olha bem que diz a palavra, se bem que o sabiam, quem que sabia? Os serventes que tinham tirado a água. Nós já tiramos essa água. Nós já recebemos de Cristo essa água. Então o mestre-sala provou pela primeira vez dessa água feita vinho e chama o esposo. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Aqui, irmãos, nós temos que entender que o mestre-sala está falando ao esposo. Olha, todo aquele que bebe da água que o Cristo oferece, recebe comprovação. Sabe que essa água se transforma em vinho e sabe que Cristo é o eterno. Sabe que esse vinho permanece bom eternamente. O mestre-sala dizendo, ele provou dessa água, que agora é vinho, né? E disse, todo homem põe o vinho bom. Primeiro vinho bom. Então, primeiro é a festa desse mundo, que é bom e tudo, a gente gostava, mas o Senhor Deus está dizendo, se continuar aí é errado. Não vai, porque é o nascimento da carne, foi só o princípio da nossa vida. Bebemos o vinho bom, já conhecemos a vida, apesar daquilo que não é vida, apesar do pecado, apesar do príncipe deste mundo estar aí, tentando tirar a gente dessa festa. O mestre-sala está declarando, está confessando em verdade, olha, eu vinha bebendo vinho bom nesse casamento que eu tinha com o mundo, eu vinha bebendo bem, mas agora no final da festa, normalmente já vão colocar o vinho pior, né? Porque o homem ele faz assim, ele oferece tudo de bom na frente. Até numa empresa, oferece tudo, aí quando tu entra naquela empresa, nem sempre é assim. Todo homem põe primeiro o vinho bom.
E quando já tem bebido bem, então o inferior. Oferece todas as garantias, toda a felicidade que o mundo não pode oferecer. No início é uma beleza. Aí depois vai vindo um vinho inferior. Vai vindo uma alegria inferior. Vai diminuindo. Mas aí o mestre Sala, que provou da água que o Cristo ofereceu, sentiu naquela água algo muito superior à água que o mundo oferece. Sentiu ali o vinho, sentiu ali o casamento continuando. Porque Deus não nos fez para ficar no pó. Ele nos fez para sermos filhos, casados, unidos com Ele. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. O Cristo que caminhou no Éden lá, que assoprou vida em Adão e Eva, agora caminha conosco, lado a lado, guardando a alegria da vida eterna, as moradas que foi preparar para nós. Então, amados, vocês já sabem, isso que é Páscoa. Salmos 16, versículo 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Tu, Senhor, o Senhor nos fará conhecer a verdadeira vida e desde já, se nós pedimos, a vereda, os caminhos que para nós parecem sinuosos, tortos, caminhos que parecem que não levam a lugar nenhum, mas em espírito o Senhor nos mostra a vereda da vida. É por ali. Desde já o Senhor nos mostra a alegria plena da sua presença. Eterno prazer à tua direita. O Senhor nos mostra desde já que estamos indo para a vida eterna e abundante. Então esses textos maravilhosos, Apocalipse 21, versículos 3 ao 5, nos testificam da promessa do nosso Senhor. Nós falhamos muito, irmãos, quando não pensamos nas coisas de cima. Eu falhei muito. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Essa é a Páscoa. É o Deus simples, mas todo-poderoso, que não precisa de nada, não veio julgar, veio nos mostrar como as coisas são feitas. Veio nos dizer que através do Filho dele nós chegamos no céu. Veio nos revelar que somos feitos à sua imagem e semelhança. Somos feitos para alegria. Veio nos dar comprovação de que ele existe. Irmãos, irmãs, e você, se você não aceitou o Filho de Deus, aceite, não te custa nada. Vai para o teu quarto e declara: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Faça isso. Faça essa experiência. Cristão que é cristão, tu tá vendo? Tu olha para um cristão, muitas vezes é um cristão que tu não gosta. Claro, não é para olhar para o cristão. É justamente porque nós somos pequenos que nós aceitamos a Deus, nós precisamos da salvação. Então, se tu não aceitaste, tenha humildade. Entenda que é necessário descer da soberba para aceitar aquele que é santo, santo, santo. Aceite. No oculto, lá no teu quarto, ninguém precisa saber. O Senhor diz que faz novas todas as coisas. Nós fomos feitos para sermos felizes, alegres. A primeira coisa que o Senhor Deus vai te dar é comprovação de que Ele existe. Eu falo em verdade, desceu um anjo da parte do Senhor Jesus, 1 minuto. Eu pude ver, porque o Senhor Deus me permitiu, em carne, com grande poder, pairando acima da cabeça das pessoas, no meio da cidade de Porto Alegre. Aquele anjo veio me corrigir, me dizer que eu estava querendo beber mais da água desse mundo, mais do vinho da alegria desse mundo. Aquele anjo veio me dizer que eu tenho que continuar a minha festa, continuar o casamento, mas agora, vindo ao Senhor Jesus, como a mãe de Jesus, dizendo: olha, acabou o vinho.
O Senhor Jesus não veio condenar, não veio dizer, para de uma hora para outra. Não, o deserto verdadeiro é aquele que vê que as coisas vão terminando e conforme as coisas terminam, a gente pede mais, mas pede mais em Cristo. Assim como a mãe de Jesus pediu, nós pedimos mais. Olha, Senhor, acabou o vinho, o que eu faço? Se não recebe, não recebe. Mas se não recebe, até morrer, criatura, essa é a Páscoa. Recebe de cima. Quanto menos recebe do mundo, mais o Senhor Jesus concede de cima. Quanto menos alegria do mundo, mais alegria de cima. A primeira coisa que o Senhor Deus concede é comprovação. Eu recebi a visita de um anjo. Mas existem milhões de cristãos, por quê? Porque o Senhor Deus dá a comprovação de que Ele existe. E cristão é cristão porque sabe que o Senhor Deus existe. E ainda que nada receba, enquanto o ímpio diz, olha aí, estão vendo? Estão estuprando as criancinhas. Estão assassinando as criancinhas. Estão assassinando mulheres. Estão escravizando idosos. Isso está acontecendo hoje aos milhares no mundo inteiro. Todo tipo de atrocidade contra o ser humano. E aí vão dizer, esse Deus não existe. Eu lembro muito a Índia. Como é que pode? A Índia tem milhares ou milhões de deuses. Como é que pode o Deus dos cristãos ser o verdadeiro, não é? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É a primeira coisa que o Senhor Deus faz. A primeira coisa é dar comprovação de que Ele existe. Agora, sabendo que o Criador existe, o cristão ele fica apavorado também, imagina, né? Eu sei que estão estuprando as crianças, estão roubando, matando, cometendo a atrocidade. Até a gente vê um vídeo ou outro no YouTube, quando uma pessoa leva uma criança, estão assassinando nas guerras, não é mesmo? Cristão que é cristão pode ficar apavorado, triste, mas sabe que Deus é Deus. Sabe que Jesus é a nossa Páscoa, não vai trocar isso por ovo de chocolate. Sabe que, graças ao Filho de Deus, nós saímos disso tudo e agora estamos indo para a glória. É aquele que diz, eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas novas em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, amados, Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós somos a noiva. Nós que não mudamos a palavra e estamos anunciando a palavra até o fim de nossas vidas. Somos a noiva e estamos num casamento com o Filho de Deus, ou seja, estamos nos unindo ao próprio Deus. Estamos no segundo nascimento, o nascimento da água e do Espírito, da palavra e do próprio Deus. Por isso que o texto diz, e o Espírito e a noiva dizem vem. Porque quando eu digo vem, em Cristo, é o Espírito em mim. Sem Ele, eu nada poderia. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha aí, quem tem sede, todos têm sede. Todos querem prazer, todos querem viver. Então venha. Venha ver se não é verdade que Cristo tem o melhor vinho. Para continuar a festa, o casamento que nós estamos inicialmente é o casamento com a vida. Essa vida que a gente tem limitada, tudo foi originado no Senhor Deus, Ele permitiu. Ele quer então matar a nossa sede, e quem tem sede venha. Olha só. E o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ah, amados, é tão forte, tão simples, tão lindo. E não é lindo porque é bonitinho, não. É porque é fato. É porque é a vida que nós já temos desde já. Apocalipse 22, versículos 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz, eu testifico. Eu digo também, certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amados irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus.